Vamos lá para o módulo 4. E aqui eu não lembro como ficou dividido, mas se não me engano também são 3 tópicos, tá? Eu vou conseguir dividir aqui tudo em 3 tópicos, mais ou menos. Então vamos começar aqui. E primeira coisa já para a gente falar sobre mercado e tendências. Aqui a gente vai falar, dentro de mercado e tendências, de definição de público-alvo, de estratégias de comercialização, os canais de divulgação, planejamento legal de vendas. E dentro dessas estratégias de comercialização, a gente já começa falando. É uma frase que eu guardo bastante para mim. Eu tenho algumas frases que eu guardo para mim. A primeira é assim, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Isso serve para a vida, né? Tem outra também que é o feito é melhor do que perfeito, a correção do erro é melhor do que manter o erro. Eu tenho algumas frases, essas são as que eu lembro. Mas de volta e meia, por exemplo, quando eu erro alguma coisa, daí falar, pode deixar assim. Eu falar, não, mas corrigir o erro é melhor do que o erro. Se dá para corrigir aqui, eu vou corrigir. Ou se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então vamos planejar. A gente ainda está no começo do ano. Eu não sei vocês, mas eu faço as minhas metas todo começo de ano. Isso aí eu aprendi com a Natália Arcuri, que é uma moça que fala sobre finanças. E não só com ela, também acompanho algumas pessoas que sempre falam de metas. Na igreja que eu vou há muito tempo, né? Eles sempre falam de metas, que a gente tem que ter sonhos, né? Que a gente faz 50% e Deus faz os outros 50%. Então a gente também tem que correr atrás, tem que definir aquilo que a gente almeja na nossa vida e aquilo que a gente almeja também dentro da gestão dos cafés especiais. Então aqui, primeiro ponto, né? Comercialização do seu café. A gente falou um pouco lá em portfólio, mas voltando aqui, quero que vocês tenham com mais clareza na mente se a comercialização do café é pensando em exportação ou é pensando direto para o consumidor, né? Por exemplo, aqui, a identificação do público-alvo. Então, vamos começar aqui. É B2B, ou seja, de empresa para empresa, ou é B2C, é de empresa para o consumidor final? É bacana você ter clareza disso. Ou você tem os dois, né? Porque se você tem os dois, você vai trabalhar de formas diferentes para cada um. É como quando eu estava na fazenda, a gente falava muito de ter uma marca de café torrado. Mas daí o meu chefe sempre me falava assim, Bruno, vão ser 2 empresas diferentes. Uma será a fazenda produtora e vender para exportação, né, para exportadora ou para algum corretor. E a outra empresa vai ser de marca de torrado. São empresas diferentes. Vamos ter que tratar com pessoas como empresas diferentes. E daí ele ficou resistente para essa marca de torrado, tanto é que ele não abriu, porque o trabalho que ele teria para ele não compensava. Tudo bem, filtramos o nosso público-alvo, vamos trabalhar para outras empresas. Preferências e demandas do seu público-alvo. Ajudará a direcionar suas estratégias de comercialização. Para quem que eu vendo mais história? Quem que não está nem aí para a história, mas quer qualidade? Ou para quem que eu vou vender os meus cafés inferiores? Saiba ter aquele feeling, mulher tem o feeling para identificar aquele sentimento, para identificar o que gera mais interesse no seu consumidor. Então, vamos fazer uma análise de mercado. A análise ela tem que ser feita antes da colheita. As tendências de consumo, as demandas e ofertas global e local. A gente vai falar um pouco aqui. Fatores que influenciam o preço do café, as condições climáticas, as políticas governamentais, a época de venda. Gente, time, né? O tempo de venda. Microlote para você vender, ele tem que estar mais. Não adianta você deixar esse café ficar com gosto de descansado. Por exemplo, agora, fevereiro, março, grandes chances de um café da safra passada já estar com um gosto residual de café descansado, dependendo da forma que você armazena. Não é café para ficar esperando muito tempo para vender. Então, encontrou uma brecha de mercado, aproveita para vender.
porque senão vai ficar com gosto de descansado e vai desmerecer um café. Um café que no concurso de qualidade no ano passado bebeu 87 pontos, grandes chances de hoje ele não beber mais isso, por conta desse residual de descansado. Então, vamos trabalhar isso, né? Épocas de venda, as demandas, tá sempre em contato com o seu comprador, falar, que você vê esse ano, né? Café a gente tem muito amigo, então, o que você vê de tendência para esse ano? O que dá para que você acha que eu posso investir lá na fazenda? E o histórico próprio. Veja dentro dos seus consumidores o que você já vende bem. Né? E daí fica mais claro na nossa mente trabalhar com um público-alvo de venda. Aqui, mostrando para vocês a projeção do consumo de café até 2030. A tendência é crescer o consumo. A gente pensando aqui em 25, 26, né, que a gente está, mas a tendência é só crescer esse número de consumidores de café. Então, a gente está no mercado bom, a gente está no mercado, a gente está no maior país produtor, então para a gente vem todas as chances boas de bons negócios. Então, vale a pena investir no mercado cafeeiro. Vamos trabalhar agora a direção dentro desse mercado. Vamos definir antes o posicionamento, né? Porque a gente precisa saber onde a gente se encontra para então saber para quem que a gente vai vender. Quais opções você tem hoje para ofertar? O portfólio que a gente construiu. Qual que é o seu diferencial? A gente vai falar um pouco mais sobre o que pode ser um diferencial para a fazenda. É sustentabilidade, rastreabilidade, fermentação. Você quer ou tem mais opções no mercado interno ou exportação? Ou seja, você quer investir em exportação, vai ter que conhecer mais sobre isso? Ou não, você tem mais opções, né, para exportação ou dentro do mercado interno? Veja o que você já tem de opção. Às vezes a gente fica querendo buscar novas coisas, sendo que dentro de casa a gente já tem boas opções para trabalhar. O público-alvo depende diretamente desses pontos, os nossos levantamentos anteriores. Então, a gente já levantou tudo para construir, a gente já tem uma base forte para construir os próximos passos. Segmente por tipo de comprador. Vamos lá. Torrefações especiais, torrefações para cafés especiais. Exemplo, torrefações como a da Terra, Coffee, né? Tô trazendo só algum exemplo aqui. Compram volume médio, exigem consistência e rastreabilidade, valorizam história e dados técnicos e buscam diferenciação para o portfólio. Ideal se você tem consistência e lote comercial. Tem empresa, gente, que todo ano vai querer aquele mesmo perfil. Por exemplo, a gente já chegou a mandar amostra para cliente que fala assim, mas tá diferente. Tá diferente do ano passado, né? Isso aqui não é a fazenda tal. Isso aqui não é a fazenda, sei lá, não é a fazenda Barreiro. Né? Tá diferente. Então, o pessoal conhece muitas vezes a fazenda pelo perfil sensorial. Se tá muito diferente, fala, o que aconteceu, né? Então, a consistência é algo muito importante. Importadores ou traders de especiais. Perfil, compram volumes maiores, precisam de documentação, padrão, confiabilidade, foco em contratos e logística, ideal se você quer escalar e exportar. Para exportação, isso de confiabilidade é muito importante, né? Isso de saber emitir uma nota certinho, ter os contratos corretos, então faz muita diferença. Eu não vejo, gente, possibilidades fáceis hoje para produtor de exportar direto. É muito burocrático, é extremamente burocrático. Então, a gente precisa de um intermediador. Seja ali a Bourbon, né, que eu citei de exemplo, seja outro exportador, você precisa de um intermediário, buscar um intermediário, caso você tenha interesse. Ou alguém lá de fora buscou o seu café, quer comprar o seu café, veio te visitar, quer comprar o seu café. Busque um intermediário para te auxiliar. Deixa eu só ver aqui. Tá. Compradores de microlotes, né? Então, compram pouco volume, pagam um valor mais alto e buscam perfis sensoriais únicos, interessados em fermentações, processos inovadores, ideal se você produz cafés experimentais.
Então, ter esses contatos, né? Às vezes uma cafeteria de café especial. Eu vejo esse pessoal que compete, né? Quer buscar cafés diferenciados. Então, é uma opção também. Comece a enxergar aí, dentro do seu público-alvo, quem que são as suas opções, né? Dentro dos produtos que você tem para oferecer. Consumidor final, então venda direto, por exemplo, via Instagram, clube de assinatura, e-commerce. É um consumidor consciente, valoriza a história da fazenda, compra pela experiência e pelo propósito, ticket médio menor, margem maior. Ideal se você quer construir a sua marca própria. Então veja a sua margem de lucro dentro das opções aí ao longo da história. Se você está começando agora, filtre dentro dessas opções aquela que você vai se sentir mais confortável para trabalhar. E que tem uma boa chance aí dentro do mercado também, né? Tem uma boa oportunidade dentro do mercado. Defina o perfil demográfico e comportamental. Exemplo de um público-alvo bem definido. Torrefações europeias de médio porte que trabalham com cafés 87 pontos, valorizam fermentações controladas e pagam prêmio por rastreabilidade completa. Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Analise seus números. Qual que é o meu volume anual? Quanto posso vender como microlote? Tem constância sensorial? Tem estrutura para exportar, se esse for o caso? Ou se é para atender, por exemplo, uma torrefação? Um déficit que eu vejo na nossa região. O produtor tem um café bom, é um café natural, e é um café que está mais carregado de defeitos, está com uma peneira mais uniforme, então precisa de alguém para beneficiar esse café. Só que locais para a gente beneficiar cafés microlotes, né? 5 sacas, 3 sacas, são mais complicados aqui na região. Então você já tem que se preparar, caso já teve alguma procura em algum momento de cafeteria e tudo mais, buscar locais próximos que tenham máquinas de beneficiamento para lotes muito pequenos, para você atender o seu cliente, porque às vezes a torrefação ou a cafeteria não tem condições de beneficiar esse café. E quem já entrega um produto com mais facilidade sai na frente. Quem facilita a vida do seu consumidor sai na frente. Sem isso, você pode escolher um público que seu empreendimento ainda não consegue atender, né? Então, para definir um público-alvo, a gente tem que ter uma clareza do que eu tenho em mãos para oferecer e da minha estrutura para atender esse público-alvo. Crie uma persona principal. Então, aquela empresa, aquela pessoa que você vê, que você enxerga, que sempre vai comprar o seu café. Um exemplo. A persona, quando a gente monta uma persona, ela tem que ter um nome, ela tem que ter características. Então, aqui a gente vai mostrar da forma que tem que ser. A Ângela, que tem uma torrefação de cafés especiais na Alemanha. O que ela busca? Cafés entre 86 e 88 pontos, consistência, relação de longo prazo. O que valoriza? Transparência, histórico produtivo, visitas à fazenda. O que rejeita? Instabilidade de qualidade. Então, esse é um ponto que ela já deixa claro. Fala, olha, seu café bebi, agora você está com problema, você não está conseguindo me entregar uma consistência, isso pode ser um problema. Então, vamos evitar. Isso deixa a sua estratégia comercial muito mais clara. Opções de posicionamento. Ter dois públicos principais. Principalmente dentro do café, que a gente tem produtos variados, isso é muito importante. Um para lotes comerciais, que é aquele que quer mais praticidade, que, não, quero só aquele café que você sempre me vende, tá tudo bem. E um para microlotes, que daí é todo aquele, vem com toda aquela história envolvida, vem com diferencial, você tem que entender melhor o que ele está buscando. Ele quer algo diferente para a cafeteria e tudo. Então, olha, tem esse fermentado aqui, tem essas opções. Entende que vai ser uma linguagem diferente e vão ser prioridades diferentes também. Assim você equilibra previsibilidade de receita, margem alta e construção da sua marca. Então, a tarefa, né? Defina o seu público-alvo. Pense agora dentro do seu histórico ou daquilo que você quer construir no ramo de cafés especiais e defina o seu público-alvo. Fica de tarefa aí para o nosso primeiro tópico dentro do nosso último módulo.